O número de crimes não solucionados ao redor do mundo é impressionante e a cada ano centenas mais são adicionados a essa lista. Alguns desses mistérios são resolvidos anos depois com novas informações, mas outros, sem testemunhas ou pistas, provavelmente nunca serão solucionados. Donald Fraser, que em 1933 era o proprietário do Hotel Racehorse em Christchurch, Nova Zelândia, estava longe de ser um dono de hotel comum, de acordo com a maioria das pessoas que se hospedaram lá. Ele parecia incomodado com eles, e quem o conhecia sabia de seu temperamento ruim, que o tornava frequentemente violento. Ele perdeu um emprego anterior na ferrovia após reclamações aos chefes de que era um valentão violento. Ele começou a trabalhar com tecidos, o que o fazia mudar de lugar com frequência. Em 1927, cansado do ramo, ele decidiu comprar o hotel. Ele logo ficou rico e tinha um cavalo puro sangue. E embora sua reputação não fosse das melhores, o hotel recebia muitos hóspedes. Qualquer um que causasse confusão ou discutisse com Donald era expulso do prédio, muitas vezes com hematomas para provar. Ele era casado com Elizabeth há 18 anos em 1933 e ela gostava de uma vida de luxo. Seus 2 filhos tiveram ótima educação. Segundo relatos, sua família não tinha necessidades. Graças ao sucesso de Donald como hoteleiro, no dia 17 de novembro daquele ano, suas vidas mudariam para sempre. Na noite anterior, Donald fez uma festa no hotel. Todos os locais deveriam fechar às 18 horas naquela época, mas os hóspedes do hotel continuavam bebendo depois que as portas eram trancadas. Como a polícia costumava ignorar, dizem que Donald ficou muito bêbado e precisou ser levado ao quarto. Ele e Elizabeth foram para o quarto e, segundo testemunhas, cerca de 1 hora depois, ouviram um tiro. Em seguida, Elizabeth saiu correndo do quarto gritando. O restante da família e os convidados do prédio correram para investigar. Elizabeth disse que Donald foi atacado a tiros e, após investigação, encontrado morto na cama do casal. A polícia foi chamada e o hotel ficou agitado com policiais de várias áreas de Christchurch. Os hóspedes do hotel foram interrogados, assim como os treinadores de cavalos, mas ninguém tinha visto um agressor fugindo. Qualquer pessoa que possuísse o tipo de arma usada no ataque foi localizada e interrogada, mas todas foram descartadas como suspeitas. A investigação resultante se tornou a maior da história da região na época, e 2 detetives especialistas foram chamados quando o caso estagnou. Eles notaram que, embora Elizabeth parecesse estar arrasada naquela noite, ela parecia um tanto indiferente com a morte de Donaldo. Nos dias e semanas seguintes, eles acharam isso muito suspeito. Depois, veio à tona que ela também não era bem vista pelas pessoas que moravam na região. E um membro da família continuou insistindo que ela era a culpada, e ele não se deixava convencer do contrário. Mas como Elizabeth tinha pouca experiência com armas de fogo e a arma nunca foi encontrada, ela foi descartada como suspeita, mesmo prestes a ganhar uma fortuna e herança. Durante o funeral de Donald, ouviram Elizabeth dizer que a arma estava no fundo do oceano e nunca seria achada. Mas isso nunca foi confirmado, e o caso nunca foi resolvido. Big Brother é um reality show competitivo com uma premissa um pouco estranha. Um grupo diversificado de participantes é obrigado a viver junto em uma casa isolada, que está sob vigilância constante, oferecendo supostamente drama cru e momentos intensos. Os competidores precisam disputar entre si em vários desafios por poder e imunidade, o que leva ao processo de nomeação e eliminação. Os participantes podem ganhar 500 mil interagindo uns com os outros, sendo acompanhados por 112 câmeras alta definição e 113 microfones que registram tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O programa também traz o mestre, uma figura mascarada e misteriosa, com identidade não revelada. Essa entidade é o principal antagonista, roubando a relíquia do líder após os participantes destruírem seu covil. Um ex-morador invadiu a casa para virar participante oficial.
O mentor revela que há um cúmplice secreto entre eles e, se não votarem na pessoa certa, perderão um participante além do habitual. O objetivo dessas pessoas é trazer o cúmplice para o jogo, secretamente, tentar atrapalhar o jogo o máximo possível e até se vingar dos participantes. Embora o programa pareça roteirizado, a teoria se confirmou. Isso que domina este programa gira em torno da identidade do cúmplice. Os telespectadores veem 17 participantes e apostam em quem pode ser o cúmplice. Os fãs até dedicaram fóruns de discussão para suas teorias e ideias sobre o programa. Eles começam a prestar muita atenção em cada um dos participantes da casa, sendo que aquele que procuram realiza tarefas secretas, como abrir portas. O público rapidamente percebeu quando as câmeras flagraram Amy Bingham apertando um botão que acionou um cronômetro e puxando uma alavanca para criar uma entrada. Os fãs perceberam outra coisa em comum. Ela tinha um controle remoto no bolso. Ao usá-lo, o artefato do líder sumiria. O público sabia quem realizava as tarefas, mas os participantes não tinham ideia. Após alguns erros, eles acertaram na cerimônia de votação. Eles apontaram Amy Bingham como cúmplice e ela teve que sair de casa, confirmando o que os fãs já especulavam. William Desmond Taylor talvez não seja um nome familiar para a maioria atualmente, mas na década de 1920 ele era aclamado como um grande diretor de cinema e presidente da Associação de Diretores de Cinema. Taylor era originalmente da Irlanda, mas se mudou para Hollywood em 1914, onde iniciou uma carreira de muito sucesso. Ele dirigiu 60 filmes mudos, atuou em 27 e rapidamente se tornou um nome conhecido. Mas tudo terminaria em 1º de fevereiro de 1922. Naquela noite, Taylor e a atriz Mabel Normand passaram um tempo juntos em seu bangalô de luxo até que ela decidiu ir embora. Por volta de 19h45, Taylor a acompanhou até o carro e vizinhos depois disseram à polícia ter ouvido o que parecia o som de um carro ligando. 15 minutos depois, um vizinho olhou para fora e viu alguém de casaco comprido e chapéu cobrindo os olhos, se afastando do bangalô de Taylor. Mas eles não deram muita importância, já que a pessoa não parecia estar com pressa. A testemunha mais tarde especulou que a pessoa de casaco era uma mulher por causa do jeito de andar, mas depois afirmou que não tinha certeza disso. Por volta das 7h30 da manhã seguinte, Henry Peavey, valete de Taylor, encontrou Taylor morto na sala de estar do bangalô. Em vez de chamar a polícia imediatamente, ele começou a gritar e correu para o pátio, e várias pessoas chegaram para ver o que estava acontecendo. Um médico na multidão examinou o corpo de Taylor e afirmou que ele morreu por hemorragia estomacal, o que era falso. O médico nunca foi identificado. Só 12 horas após o crime ter sido cometido é que a polícia foi finalmente chamada. Ao examinarem Taylor, notaram de imediato que ele fora atingido por arma de fogo e não tinha ferimentos no estômago. A cena do crime havia sido comprometida, já que fotógrafos invadiram o bangalô para tirar fotos. Vizinhos estavam na sala especulando sobre o que havia acontecido, e muitas possíveis evidências haviam sido comprometidas. A polícia descobriu que alguém contatou o estúdio Lasky, hoje Paramount Pictures, do famoso jogador antes de avisar as autoridades. Charles Eaton, gerente do estúdio, removeu documentos e álcool ilegal antes de pedir a Peavey para limpar o material biológico do chão. Era certo que esse foi um ataque direcionado, já que Taylor foi encontrado com dinheiro no bolso e nada foi levado do bangalô. Assim que a investigação começou, os detetives designados para o caso foram subitamente instruídos a encerrar todas as suas investigações, mas nunca lhes disseram o motivo. Acredita-se que isso foi feito para evitar outro escândalo em Hollywood, pois pessoas próximas a Taylor disseram que semanas antes do ataque ele começou a agir estranho. Especulou-se que ele enlouquecera, mas a maioria acredita que sofria de depressão, não de insanidade. Uma atriz chamada Margaret Gibson confessaria em seu leito de morte que foi ela quem tirou a vida de Taylor. Especulou-se que Margaret matou Taylor por ciúme, pois estaria apaixonada por ele. Mas isso nunca foi provado e, mais de 100 anos depois, o caso de Taylor continua sem solução.
A Austrália é conhecida por sua vida selvagem e perigosa e áreas desabitadas que podem ser muito perigosas caso alguém se perca. Uma área assusta as pessoas desde os anos 1940, pois os sons ouvidos lá nunca foram explicados. De acordo com relatos, tudo começou quando um homem não identificado começou a trabalhar na estação Ruthven, em Queensland. Ele e a esposa não tinham residência fixa na época. Ele encontrou um local perto do Poço Wilga e construiu uma cabana de madeira e tábuas. Vale ressaltar que ela era muito pé no chão, uma mulher prática que já estava acostumada a viver isolada, pois passava grande parte do tempo morando no interior. Enquanto ele trabalhava, ela cuidava da cabana e preparava o jantar para sua volta. Nas primeiras semanas, tudo correu bem, mas uma noite tudo isso mudou. O homem tinha terminado seu turno e estava prestes a ir para casa quando foi atrasado. Embora não se saiba pelo quê, ele chegou em casa muito mais tarde do que o habitual. Lá, ele ficou surpreso ao ver sua esposa em histeria. Levou algum tempo para ele conseguir acalmá-la, e quando finalmente conseguiu, a explicação dela o deixou perplexo. Ela contou que enquanto ele estava na cabana, ouviu ruídos estridentes que lhe deram arrepios. Ela ficou imediatamente apavorada, mas decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu que os sons vinham do poço d'água. Para piorar, o homem havia recebido uma tarefa que levaria pelo menos 2 dias para ser concluída, o que significava que ela ficaria sozinha na cabana. Nesse período, ele se preocupava com o bem-estar dela, mas precisava cumprir sua tarefa e 2 dias depois voltou correndo para casa. Dessa vez, ele a encontrou em estado pior que antes. Ela afirmou que os lamentos e gritos aconteceram todas as noites e que os sons ficaram tão altos que ela achou que enlouqueceria de medo. Para desvendar o mistério, o casal acampou ao lado do poço d'água à noite. Mas eles só aguentaram por pouco tempo, pois os gritos ficaram tão intensos que decidiram arrumar suas coisas e ir embora. Nos anos que se seguiram, o poço ganhou a reputação de ser assombrado ou de abrigar alguma criatura sobrenatural que nunca foi vista. E logo, lendas surgiram a partir do ocorrido, pois as pessoas começaram a sugerir que um viajante caiu no poço um dia e que era o espírito dele que estava pedindo para ser resgatado. A polícia de Miramar, Flórida, pediu a ajuda do público para resolver um incidente que aconteceu lá em 1989. Na maioria das investigações, quando há muitas evidências muito claras, geralmente é apenas uma questão de tempo até que o culpado seja identificado e levado sob custódia. Mas o caso de Courtney Lindsay, 32 anos, e Angelita Gauntlet, 35, é exceção a essa regra. Tudo começou durante uma festa de ação de graças que estava sendo realizada em uma casa no quarteirão 2700 da Sutton Road. E enquanto as festividades aconteciam, alguém presente decidiu gravar alguns vídeos. Era possível ver pessoas dançando e rindo perto da piscina. Todos pareciam se divertir. Também mostra um homem de jeans e camiseta branca sentado em uma cadeira de jardim. E quando ele percebe que a câmera está apontada para ele, sua expressão muda de repente e ele mostra o dedo do meio para a pessoa que está filmando. Não se sabe se isso foi feito de brincadeira, mas a expressão do homem sugere o contrário. Apenas alguns minutos depois que essa gravação foi feita, Courtney, Angelita e a amiga delas, Cecilia Best, que tinha ido à festa, decidiram voltar para casa no quarteirão 3000 da Tara Road, e elas nunca poderiam imaginar o que aconteceria em seguida. Elas perceberam que o homem nas imagens estava seguindo elas em um carro preto por algum motivo desconhecido. Ao pararem em frente à casa, o homem saiu do carro, sacou uma arma e atirou. Cecília, no banco de trás do carro, seria a única sobrevivente. E ela explicaria à polícia que o homem simplesmente se aproximou do carro, mirou e não parou de atirar até ficar sem munição. Courtney tentou revidar, mas foi ouvido gritando que havia sido atingido e pouco depois faleceu. Depois descobriu-se que o homem era um conhecido traficante de drogas da Jamaica. Mas ninguém sabia seu nome verdadeiro, pois ele usava o apelido de Bull enquanto fazia seus negócios e nunca chegou a fazer amizade com ninguém nessa região.
Curiosamente, Bull nunca foi identificado, mesmo com seu rosto claramente visível nas imagens, e os investigadores especularam que ele pode ter fugido de volta para a Jamaica. Qualquer pessoa que reconhecer o agressor deve entrar em contato com a polícia de Miami, dade pelo número 9547964357. O próprio experimento de prisão de Stanford, da televisão de realidade, veio na forma do sucesso Love is Blind, um programa de namoro da Netflix. A série acompanha um experimento em que participantes namoram, se apaixonam e ficam noivos, sem se ver. Durante as 9 temporadas, vários casais que se conheceram às cegas chegaram ao altar e disseram: "Sim, eu aceito. Mas há um número significativo de casais que fracassaram completamente ao longo do caminho, garantindo drama e mantendo o público envolvido. Para alguns, críticos e espectadores se pegaram questionando uma preocupação comum: o casamento às cegas é real ou roteirizado? Vários reality shows já foram desmascarados por suas interações encenadas e roteiros falsos. E considerando a improbabilidade de alguém escolher se casar com uma pessoa que acabou de conhecer, não é surpresa que a série tenha sido colocada sob o microscópio. No comando de expor essa série parcialmente roteirizada estavam os próprios ex-participantes. Alguns, que preferiram anonimato, relataram ter sido forçados a ficar acordados por 2 semanas, 20 horas diárias. Quando as filmagens começaram, os produtores supostamente controlavam cada detalhe da comida que eles comiam. E até mesmo seus horários de sono eram forçados, enquanto comida e água eram escassos. No set, o álcool era constante. Assistentes de produção, que não quiseram se identificar, afirmaram que precisavam manter as bebidas sempre cheias. Ninguém era pressionado a beber, mas muitos escolhiam consumir álcool e acabavam embriagados, causando confusão com frequência. Além de morarem sem luz solar, o elenco teve os celulares confiscados. Eles não podiam falar com outros participantes e eram sempre escoltados por assistentes de produção. Uma das partes mais absurdas de O Amor é Cego é a alegação de que os produtores até incentivavam os casais a se casarem ou terminarem bem no altar, dependendo do que consideravam mais divertido. A cerimônia de casamento em si não era real, já que não havia nenhum documento legalmente vinculativo. Assim, os casais podiam casar diante das câmeras e, se quisessem, se separar após as gravações. Nem todos os participantes cederam à pressão. Alguns tomaram decisões próprias, como terminar o relacionamento ou se casar, independentemente do incentivo. Somando-se ao caráter aparentemente encenado do programa, havia outra alegação de ex-participantes que afirmaram que nem mesmo algumas das coisas que disseram no programa refletiam seu verdadeiro caráter. Alguns foram forçados ou incentivados a falar de certo modo para dar mais drama às conversas. Maléfico ou indulgente demais? A expressão indulgente demais se encaixa bem nessa e em quase todas as séries de reality show que criam drama falso para atrair audiência. Em 1919, John Woodruff, 32 anos, era corretor de imóveis na Jetta Lindsley, em Nova York. Mas ele aparentemente estava insatisfeito com esse cargo, pois de repente pediu demissão e fez o exame do serviço civil na esperança de se tornar um protetor de caça. Ele, sua esposa e seus 2 filhos moravam na vila de Scotia. Mas ele era conhecido por ter um amor nato pela natureza, então o cargo de protetor de caça lhe serviria muito melhor. Ele também era conhecido por ser um excelente atirador. E quando ele passou no exame em 1º de novembro daquele ano, ficou empolgado para começar em seu novo cargo. Mais tarde, diriam que ele levava o trabalho muito a sério e que, em muitas ocasiões, prendeu caçadores que foram pegos na área. Fora da temporada, isso lhe rendeu inimigos, mas resta a dúvida se seria razão suficiente para alguém tirar sua vida. Ele havia começado há poucas semanas no novo cargo quando passou a receber ameaças pelo correio. Entre elas, cartas diziam: "Eu vou te pegar e não tenho medo de você." Sua esposa se preocupou com a segurança dele, mas João ignorou as ameaças e jogou as cartas no lixo. Na manhã do dia de ação de graças daquele ano, sua família o viu pela última vez.
Ele saiu de casa, como sempre, após se despedir da esposa e dos filhos. Como não voltou, foi registrado como desaparecido pela polícia de Scotia. Voluntários, incluindo escoteiros, vasculharam todos os bosques locais por dias, mas nada foi encontrado. E só mais de um ano depois é que algumas respostas finalmente foram encontradas. No dia 3 de abril de 1921, um homem chamado George Barrett estava caminhando pelo que era a Fazenda Johnson. Ele estava procurando um tipo específico de planta quando se deparou com uma área no leito do riacho Rotterdam, onde o solo havia sido remexido e coberto com placas de ardósia. Ele resolveu investigar e, horrorizado, encontrou restos esqueléticos depois identificados como de João. Ficou claro que ele foi violentamente atingido na cabeça, descartando o roubo como motivo. Desde então, a maioria de seus pertences, como o seu relógio de ouro, foi encontrada com ele, mas sua arma e o distintivo de guarda florestal sumiram, provavelmente levados pelo agressor por motivos desconhecidos. O legista concluiu que sua vida foi tirada com um golpe só, indicando que provavelmente um homem muito forte era o responsável. A principal teoria é que o homem se aproximou por trás de John e o atacou fatalmente. Nenhuma outra pista foi encontrada, pois a área ali havia recebido muita chuva desde que o crime foi cometido, mas um suspeito foi identificado. Depois de se mudar para o Canadá, um policial disfarçado o abordou, mas não achou provas de culpa e o caso de John ficou parado novamente. A família de John acabou perdendo a casa por falta de renda e foi forçada a se mudar sem encontrar nenhuma resposta para o caso dele. Especula-se que Harriet Buswell, de 31 anos, foi vítima de um serial killer que atuava em Londres. E alguns especularam que ela pode ter sido a primeira vítima de Jack, o estripador, embora essa teoria não tenha ganhado muita força desde que os crimes dele foram cometidos. Anos depois do fim da vida de Harriet, ela morava na Great Coram Street, em Bloomsbury, Londres, em 1872, mas era conhecida por seus clientes como Clara Burton. Provavelmente usava nome falso para esconder que era trabalhadora de rua. Como era comum na época, ela ficava perto dos teatros da região em busca de clientes, mas ela também amava o teatro por outro motivo. Ela sempre sonhou em se tornar atriz, e às vezes teve algum sucesso, já que apareceu em algumas peças no Teatro Alhambra, mas os pequenos papéis que conseguia simplesmente não pagavam o suficiente para ela se sustentar. Ela precisava pagar o aluguel, comprar comida e suprir todas as necessidades da filha. Por isso, ela trabalhou nas ruas e ganhava quase todo o seu dinheiro no West End. Quando encontrava um cliente, levava-o ao seu quarto na Great Coram Street e saíam juntos na manhã seguinte. No dia 24 de dezembro de 1872, Harriet estava sem dinheiro e a capanagem não se chama isso. Incapaz de viajar para o West End, pediu um shilling emprestado à sua vizinha, prometendo pagar no dia seguinte. Ela saiu para o Teatro Alhambra como de costume e sabe-se que foi até o Regent Circus, ou Piccadilly Circus. Lá, ela aguardou um ônibus, uma grande carruagem puxada por cavalos para transporte público. Acredita-se que, antes de chegar ao teatro, ela encontrou um homem que mais tarde foi descrito como alemão, e os dois voltaram para o quarto dela. Chegando lá entre meia-noite e 1 da manhã, enquanto ele estava lá, Harriet pagou 10 shillings de aluguel pendente e subiu ao quarto, onde encontrou um fim prematuro. Moradores do prédio disseram à polícia que ouviram passos pesados no quarto de Harriet por volta das 18h30. Na manhã seguinte, que era o dia de Natal, os passos também foram ouvidos na escada. Mas ninguém deu muita atenção, já que presumiram que o homem alemão estava com pressa para sair. Quando Harriet não saiu do quarto até o meio-dia, eles se preocuparam e foram ver como ela estava. Encontraram a porta do quarto dela trancada. Sua senhoria abriu e acharam Harriet falecida. Após o ataque com uma lâmina, ficou decidido que a porta foi trancada por fora e quem fez isso levou a chave. Encontraram uma marca de mão e uma digital do polegar em seu corpo. E foi descoberto que alguns pertences de Harriet estavam desaparecidos, incluindo sua bolsa e joias que não tinham muito valor. O capelão do navio,
Dr. Henry Hassel foi reconhecido como cliente de Harriet naquela noite. Uma camareira relatou à polícia que ele pediu para lavar lenços manchados com material biológico. Ele foi acusado, mas ao revelarem que estava doente em Ramsgate naquela noite, foi liberado. Ninguém mais foi identificado como suspeito e o agressor de Harriet nunca foi capturado. Foi em 1984 que a NBC trouxe uma sitcom entusiasmada para as telas de televisão. Era o The Cosby Show, estrelado por Bill Cosby. O programa teve 8 temporadas e foi gravado diante de uma plateia ao vivo. A premissa foca na família Huxtable, vivendo em um sobrado em Nova York. Eventos da vida real influenciaram muito o programa, baseando-se em situações familiares reais da família de Cosby, sua infância e outras experiências. Embora o tom cômico predomine, o programa às vezes aborda temas mais sérios, como o filho do personagem principal lutando contra a dislexia. Um aspecto inspirado no filho real de Cosby, Ennis. Ninguém sabia na época, mas o programa do Cosby estava prestes a ficar muito mais sério quando certos aspectos da vida de Bill Cosby vieram à tona para o público. Diferente de outras teorias conspiratórias da televisão, esta não se baseia só no programa, mas sim em uma figura central: Bill Cosby. O primeiro indício de problemas apareceu em 2005, quando um boato público dizia que Cosby agredira Andrea Constant em sua casa no ano anterior. A partir daí, várias outras mulheres começaram a se manifestar, relatando histórias semelhantes de agressão e má conduta cometidas contra elas pelo pai da América. As acusações eram chocantes e certamente atraíram muito mais atenção para Cosby e até mesmo para seu programa. As alegações bizarras sugeriam um histórico bastante extenso de comportamento inadequado, que parecia remontar até meados dos anos 60. Mulheres, incluindo Wendy Williams e Joanne Tarchias, começaram a citar o histórico duvidoso enquanto o programa de Cosby estava no ar. Apesar das alegações terem saído em tabloides como o The National Enquirer, suas preocupações foram ignoradas. Em 2014, finalmente aconteceu. A queda de Bill Cosby começou. Diversas mulheres testemunharam contra a celebridade. Mostrava uma atmosfera de escuridão incrível, em contraste com o aconchego e cordialidade que marcavam sua persona nas telas. Em 2015, Cosby foi acusado de agressão a uma funcionária universitária, a mulher que deu início a tudo, Andrea Constant. A acusação pediu investigação de outras denúncias e em 2018, ele foi condenado por 3 agressões indecentes agravadas. Alice Rankin é apenas uma das várias vítimas de um serial killer que atuava em Houston em 1979. Até hoje, a identidade do agressor é um mistério. Diziam que os crimes eram tão horrendos que foram os piores que alguns dos investigadores envolvidos já tinham visto. Os ataques deixaram os moradores temerosos, levando-os a tomar precauções para não serem as próximas vítimas. Mas, apesar disso, várias outras pessoas perderam a vida. Alice foi a primeira das vítimas. Na época, ela morava nos apartamentos Orchard, em Gulfton, onde muitos jovens profissionais solteiros viviam. Ela trabalhava como secretária e no dia 27 daquele ano, um de seus colegas de trabalho chegou à sua porta. O carro dela estava na oficina, então ela pediu carona ao homem, que ficou feliz em ajudar. Mas quando ele bateu na porta dela, não obteve resposta, e ao perceber que estava entreaberta, decidiu entrar. Ele ficou horrorizado ao encontrar Alice morta em sua cama, e para piorar, o agressor havia fugido levando sua cabeça. Os investigadores seguiram o rastro do culpado até o estacionamento do prédio, mas não conseguiram rastreá-lo além disso. A balconista Maria Calcutá, de 27 anos, morava 2 andares acima de Alice. E quando soube do ataque, ela entrou em contato com sua irmã Margarida, para quem confessou que vivia em um estado constante de medo, pois estava preocupada que o homem responsável atacasse outra pessoa no prédio. Ela e Margarida tiveram uma longa conversa sobre o caso. Margarida aconselhou-a a manter a porta trancada, não abri-la para desconhecidos e ficar sempre atenta. Quando ela saía e voltava para casa, isso parecia acalmá-la um pouco.
Mas 2 semanas depois, Margarida foi informada de que Maria não estava mais viva. Ela foi encontrada morta em seu banheiro, e ela também havia sido atacada com uma lâmina. O fato de não haver sinais de arrombamento fez com que algumas pessoas especulassem que Maria conhecia seu agressor desde então. Ela pode ter aberto a porta para eles, mas isso nunca foi comprovado. Horas antes da morte de Maria, veio à tona que Doris Armstrong, de 26 anos, foi atacada em casa, a cerca de 14 quilômetros dali. O modo de agir foi surpreendentemente semelhante nesses 2 ataques, com apenas algumas diferenças, e ainda não se sabe se a mesma pessoa foi responsável. Os casos são revisados a cada poucos anos e espera-se que, com os avanços nas tecnologias e técnicas de combate ao crime, o agressor seja identificado algum dia. Mas, por enquanto, os investigadores não estão mais perto de resolver esses crimes que aconteceram há 4 décadas. Richard Cox, 21 anos, era de Mansfield, Ohio, onde teve ótimo desempenho escolar. Ele foi eleito presidente de turma. No segundo e no último ano, tornou-se membro da Sociedade Nacional de Honra do Ensino Médio. Depois disso, ele se alistou no serviço militar e chegaria ao posto de sargento. Em 1948, foi enviado à Academia de West Point, em Nova York, onde se destacou como cadete. Ele contou aos colegas cadetes que, ao voltar a Ohio, planejava pedir sua namorada Betty Thomas em casamento. Ele parecia ter a vida toda planejada, o que torna o que aconteceu depois ainda mais intrigante. Em 7 de janeiro de 1950, Pedro Haynes, colega cadete de Ricardo, recebeu uma ligação telefônica. O homem ao telefone disse se chamar Jorge e, de modo rude, pediu impacientemente para falar com Ricardo, que não estava. O homem pediu a Haynes que entregasse uma mensagem a Ricardo para encontrá-lo em um hotel para uma refeição. Ele disse que conheceu Ricardo na Alemanha e que ele saberia quem era Jorge. Ricardo se encontrou com Jorge no Grant Hall e contou aos cadetes que decidiram pular o jantar e beber uísque no carro de Jorge. No entanto, Ricardo não apareceu para o jantar na academia naquela noite, mas adulterou seu registro de horários para parecer que estava lá. Se fosse pego, seria expulso na hora. E parece um grande risco a se correr, só para tomar uns drinks com alguém que ele nunca tinha mencionado antes. No dia seguinte, os 2 homens se viram de novo e Richard confirmou o encontro na Alemanha. Mas ele o achou grosseiro e mórbido e esperava que a segunda visita fosse a última. Mas não foi o caso, pois Jorge apareceu novamente na academia às 18h18 do dia 14 de janeiro. Ricardo decidiu sair com ele, dizendo que voltaria por volta das 9h30, mas nunca mais foi visto ou ouvido novamente. O que veio depois foi a maior busca já vista em West Point. Naquela época, cada prédio do local foi vasculhado minuciosamente e as trilhas da área foram cuidadosamente examinadas por seus colegas cadetes, mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de Ricardo. Um lago próximo foi drenado e o reservatório Lusk dragado, sem resultados positivos, quando não conseguiram avançar no caso por falta de pistas. A academia entrou em contato com o FBI, que se juntou à investigação na esperança de que um novo olhar encontrasse algo que havia sido ignorado. O diretor do FBI na época, J. Edgar Hoover, instruiu os agentes a levarem o caso muito a sério e que qualquer informação recebida fosse imediatamente investigada. Essas ordens foram seguidas à risca, mas nenhuma das pistas recebidas levou a lugar algum pelos 7 anos seguintes. Sem pistas sobre o que ocorreu com Richard, em 14 de janeiro de 1957, ele foi declarado legalmente morto. Um professor aposentado, Marshall Jacobs, escreveu um livro sobre o caso, pois tinha grande interesse no destino de Richard. Ele revisou todos os arquivos da investigação original e reentrevistou os envolvidos, incluindo colegas cadetes de Richard, sua família e os agentes do caso. Ele acabou decidindo que o principal suspeito era um homem chamado David Westervelt. Jacobs descobriu que ele e Richard se conheceram na Alemanha quando Westervelt usava o nome George. Ele também soube que Westervelt pode ter atuado como recrutador da CIA em algum período.
E assim, ele elaborou uma teoria para explicar para onde Richards desapareceu. Ele percebeu que, após descobrirem a adulteração do seu cartão de ponto, foi ameaçado de expulsão da academia. E em vez de passar por essa aprovação, ele decidiu aceitar a oferta de George para se tornar um agente secreto da CIA. Povo do Mato do Alasca é uma série de reality show americana que adota um estilo docudrama. Ela retrata a vida peculiar da família Brown e seus esforços para viver isolados na selva, longe da sociedade moderna. Ela estreou no Discovery Channel em 2014, atraindo amplo público e sendo comparada ao Survivor, mas com foco maior na sobrevivência real, sem etapas extras, competições ou dramas. O programa se passa no Alasca, perto de Copper Center, Hoonah e Ilha Chicago. As temporadas seguintes se passaram no condado de Okanogan. De acordo com a premissa do programa, a família supostamente nasceu e foi criada na selva. Eles estão tão afastados da civilização que chegam a passar quase 9 meses sem ver um estranho. A família desenvolveu seu próprio dialeto único e se considera uma alcateia de lobos. Apesar de supostamente ser um reality show genuíno, Alaskan Bush People enfrentou algumas críticas e acusações de ser roteirizado e falso. Essas acusações parecem totalmente válidas. Por algum tempo, os telespectadores questionaram a autenticidade dessas aventuras perigosas, apenas para terem suas preocupações confirmadas quando foi revelado que tudo não passava de uma grande mentira. De acordo com habitantes do Alasca que vivem próximos ao local natural, onde uma cabana rústica serve de residência para os Browns, todo o acampamento base foi criado especificamente para ser a televisão, e não pelos Browns. Supostamente, a família dormia lá durante as filmagens, mas quando as câmeras estavam desligadas, eles ficavam confortavelmente em um hotel próximo. Uma delas era gelada, direto! Membros da equipe do alojamento também ficaram em pousadas próximas, como a Misty Bay, durante as pausas das filmagens. Mas essa não é a pior parte do escândalo de Alaskan Bush People. Surpreendentemente, vários membros da família Brown nem sequer moravam no Alasca antes do início da produção. Esse próprio ato constituiu um crime. Durante todo o ano, os residentes da vasta região gelada recebem pagamentos financiados pela indústria do petróleo. Os Browns eram uma das famílias que aceitavam esses pagamentos. Em 2016, Billy Brown e seu filho Joshua admitiram fraude ao governo. O governo e os telespectadores não foram os únicos a achar que Alaskan Bush People era falso. Moradores próximos, mesmo alegando pouco contato externo, sugeriram que os Browns fingiam ser algo que não eram. Eles não moram lá, mas se dizem alasquianos, fazendo os verdadeiros parecerem idiotas, segundo um morador local. Em 1965, Sue Ellen Evans tinha 21 anos e estudava na Universidade da Carolina do Norte. Ela esperava concluir sua graduação em economia doméstica, mas também havia assumido várias aulas que frequentaria durante o verão daquele ano. Mas ela nunca pôde concluir os estudos devido a um ataque ocorrido em 30 de julho. Sue Ellen havia terminado de assistir às aulas de educação e sociologia, o que encerrava suas palestras daquela semana. E ela contou para vários colegas de classe que iria para casa em Mooresville passar o fim de semana com amigos e família. Sua última aula terminou por volta das 12h30. Ansiosa para arrumar as malas da viagem, ela pegou um atalho pelos arboretos do campus. Era uma rota popular usada por muitos estudantes, pois oferecia sombra e encurtava o tempo da caminhada até a porta. Em determinado momento, enquanto caminhava pelo arboreto, um homem agarrou Sue Ellen por trás. Escondido nos arbustos ao lado do caminho, ele a arrastou para fora da trilha. Ela tentou escapar com socos e chutes, mas não conseguiu. Ele sacou uma lâmina afiada e a atacou, mas seu plano nefasto foi interrompido. A briga chamou a atenção de uma estudante próxima, que contou à polícia ter visto um homem de pele escura segurando Sue Ellen pelo pescoço. Antes que ele fugisse do local, outra estudante e uma freira correram até lá e ajudaram Sue Ellen, que afirmou não ter se ferido. Mas, instantes depois, ela caiu no chão e faleceu, sem perceber que o agressor havia causado muito mais dano com a lâmina do que ela imaginava. A polícia foi acionada imediatamente e ainda havia a esperança de encontrar o culpado. Mas,
Mesmo com a ajuda de cães farejadores, ele não pôde ser localizado. 3 homens continuaram no radar da polícia. E quando o caso foi revisitado anos depois, eles foram procurados para interrogatório, mas descobriu-se que já haviam falecido. Nenhum progresso adicional jamais foi feito no caso de Sue Ellen, e parece que seu agressor escapou sem enfrentar a justiça por suas ações. Em 1838, Eliza Grimwood vivia em Lambeth, Londres, sustentando-se com trabalho nas ruas. Todas as noites, ela viajava de Lambeth até o West End, onde frequentadores de teatro ricos passavam muito tempo, e a cada noite ela escolhia um teatro diferente na esperança de encontrar um cliente. Em 26 de maio daquele ano, ela circulava fora do Teatro Strand, famoso por atrair pessoas ricas. Lá, ela conheceu um homem com sotaque francês. Depois de conversarem por um tempo, eles chamaram um táxi e foram embora juntos. O motorista de táxi mais tarde relataria que o homem que estava com ela era articulado, bem vestido e parecia muito educado. Ele deixou o casal no número 12 da Wellington Terrace. O endereço de Eliza logo após a meia-noite, como foi confirmado por sua empregada, que abriu a porta quando eles chegaram. Mas ela acrescentou que o homem parecia fazer de tudo para esconder o rosto dela. Mas ela não deu muita importância para isso, naquele momento. Eliza disse para ela se retirar para a noite e ela foi para casa. Vale ressaltar que várias outras pessoas na casa, incluindo uma colega de trabalho de rua chamada Maria Glover, o viajante comercial William Best e o primo de Eliza, William Hubbard, estavam lá naquela noite. Hubbard e Eliza tinham um relacionamento e ele sentia ciúmes dos homens que ela levava para casa. Ninguém que estava presente na casa naquela noite ouviu nada de estranho, mas na manhã seguinte ficaram chocados com o que encontraram. Quando Hubbard a procurou, por volta das 6 horas, encontrou Eliza morta no chão do quarto térreo. Ela foi brutalmente atacada com uma lâmina e o homem visto com ela sumiu. Curiosamente, roubaram uma bolsa cheia de dinheiro, mas as joias e parte do dinheiro de Eliza continuaram em seu quarto. A polícia concluiu que o agressor era o homem com quem ela estava, ou o ciumento Hubbard, que alegaria isso. Enquanto pedia ajuda em casa pela manhã, ele viu um homem do lado de fora que logo se ofereceu para ajudar. E ele achou isso suspeito. Um policial também relatou que viu Hubbard pegar o dinheiro do criado mudo. Era conhecido que, quando casado, ele foi abusivo e a expulsou de casa, tornando-se o principal suspeito. O francês, visto com ela naquela noite, depois contatou a polícia por carta anônima, dizendo que Hubbard perdeu a paciência e o expulsou da casa, depois de se tornar muito agressivo com ele. William foi detido, mas logo foi liberado, já que nenhum material biológico foi encontrado em suas roupas. O que, dado o estado da cena do crime, teria sido impossível se ele fosse o culpado. Anos depois, várias pessoas afirmaram ser o agressor. Mas foi descoberto que um deles estava tentando escapar do serviço militar, enquanto o outro já estava encarcerado. E as alegações deles não foram levadas a sério. Nenhum outro suspeito jamais foi identificado. E o caso de Eliza permaneceu sem solução por mais de um século. O título deste reality show é autoexplicativo, Casados à Primeira Vista. Produzida na Dinamarca em 2013, foi vendida internacionalmente e exibida nos Estados Unidos da América pelos canais F-Film e Lifetime. O programa apresenta vários casais que estão se encontrando pela primeira vez. O único problema é que eles estão se encontrando no próprio casamento. Cada temporada mostra de 3 a 5 casais formados por especialistas da produção. Eles nunca se encontram, nem ficam sabendo de nenhum detalhe sobre quem vão casar até o dia do casamento. Após o casamento, os casais são acompanhados até a lua de mel e até o dia em que passam a morar juntos. O programa segue filmando o casal e exibindo entrevistas individuais até o fim da temporada. No episódio final, chamado Dia da Decisão, é nesse episódio que eles vão decidir se continuam juntos ou se vão se divorciar. O drama nesse programa é intenso e a premissa é tão incrivelmente absurda que faz a gente questionar se alguma coisa ali é realmente real. É uma pergunta válida que certamente carrega muito peso.
Os fãs há muito tempo se perguntam se os casais são escolhidos com base na compatibilidade ou na falta dela, para garantir que o drama domine cada nova temporada. Surpreendentemente, não só fãs e telespectadores questionavam isso. Alguns participantes que apareceram no programa também se pegaram pensando na mesma coisa, questionando por que estavam sendo colocados com pessoas com quem claramente não tinham compatibilidade. Os participantes até recorreram às redes sociais, insinuando uma possível encenação e como toda a Nippô da temporada, sem dúvida, será divertida. Felizmente, existe uma resposta para todas essas perguntas e teorias sobre a autenticidade do programa, mas não é uma revelação bem recebida. Em entrevista ao vivo com o produtor executivo Monty Burton, uma declaração ousada apenas confirmou o que muitos já pensavam. Ele sugeriu que não chamaria necessariamente essa série de reality show. Ele disse que muitos casamentos de sucesso acabaram em divórcio, mas a verdade vai além dos casais que fracassaram. Durante os episódios, os produtores passam perguntas ou falas para os participantes que eles devem repetir. Essa estratégia gera discussões acaloradas e conflitos que mantêm a audiência alta e os telespectadores atentos. Olivia Fraser confirmou em entrevista ao Daily Mail que precisou repetir perguntas a pedido dos produtores, influenciando as conversas para um rumo específico. Ainda mais surpreendente foi descobrir que alguns do elenco são atores pagos para preencher lacunas, tornando o programa ainda mais realista. Mas fica ainda pior. Aqueles momentos de casamento que vemos nas telas de um programa cuja premissa é baseada em casamento, na verdade, não são reais. Um membro da equipe de produção afirmou que os casamentos são só uma cerimônia para celebrar o compromisso com a pessoa. Mas eles não veem nenhuma documentação legal ou vinculativa. Diversos aspectos do programa indicam que ele nem é realidade, desde casais forçados a ficar juntos até combinações propositalmente ruins entre participantes. O mistério em torno do ataque que aconteceu contra Betty Gale Brown, de 19 anos, que era do Kentucky, começou em 27 de outubro de 1961. Na época, ela estava no segundo ano da Universidade Transilvânia e morava com o pai, um vendedor de seguros, em Lexington. Aqueles que a conheceram a descreveram como uma mulher simpática e atraente, que fazia amigos com facilidade e se destacava nos estudos. No dia em questão, ela assistiu a uma aula de biologia no Fowler Hall, mas essa foi a última vez que foi vista com vida. Naquela noite, um policial encontrou o corpo dela em seu carro, que estava estacionado em frente ao Old Morrison, um marco histórico localizado no campus. Ela foi achada no banco do motorista e constatou-se que foi estrangulada com o próprio sutiã. Assim que essa notícia do ataque se espalhou, ela virou manchete em vários jornais do estado e a comunidade ao redor ficou em choque. Supôs-se que Betty fora atacada por um homem, então todos os homens foram suspeitos. Alunos e funcionários da universidade foram interrogados, mas nenhum suspeito identificado. Dicas chegavam constantemente e todas foram investigadas, mas sem sucesso. Em determinado momento, um ex-aluno da universidade que morava em Nova York tornou-se uma pessoa de interesse. Ao revistarem o apartamento dele, os investigadores acharam recortes de jornal sobre o caso de Betty. Mas então foi descoberto que ele os recebeu de alguém que morava em Lexington. Só 5 anos depois é que o interesse pelo caso de Betty foi renovado, quando um homem chamado Alex Arnold Jr. confessou em estado de embriaguez que ele era o culpado. Ele contou à polícia que na noite em questão havia bebido muito, como era seu costume, e começou a andar pelas ruas procurando um lugar para dormir. Quando achou o Gretz Park muito cheio, ele foi até o campus da universidade e lá percebeu Betty e uma mulher não identificada sentadas em seu carro. Ele pediu fósforos para acender o cigarro, mas elas mandaram ele embora de forma agressiva. Isso o irritou e ele atacou as duas mulheres. A amiga não identificada conseguiu fugir enquanto a vida de Betty chegava ao fim. E então ele simplesmente saiu do campus e pelos 5 anos seguintes manteve seu segredo. Apesar da confissão, ele foi a julgamento e depois disse não ter certeza se atacou Betty. O julgamento foi anulado. Arnold foi libertado e a identidade do agressor de Betty continua desconhecida.
Lynn Burdick passou a infância crescendo em Flórida, Massachusetts, uma pequena cidade muito próxima à fronteira de Vermont. Seus pais, Rufus e Dorothy, tinham outros 3 filhos, mas Lynn era a caçula. Em um lar muito acolhedor, que frequentemente recebia outros membros da família, a casa era conhecida entre os parentes como um lugar onde poderiam encontrar ajuda sempre que precisassem. Mas quando seus irmãos já tinham saído de casa, Lynn morava com não só seus pais, mas também com seu tio, sua tia e 2 primos. Ela costumava cuidar das crianças quando os adultos saíam, papel que ela gostava, e quando sua mãe adoeceu. Durante o ensino médio, Lynn dedicava muito tempo cuidando dela e garantindo que não faltasse nada. Isso não afetou em nada seus estudos, já que ela entrou para a lista de honra no último ano. Mas, depois que se formou, Lynn se viu presa, pois não tinha dinheiro suficiente para frequentar a faculdade, onde esperava realizar seu sonho de se tornar cartunista. Ela começou a trabalhar no Barefoot Peddler, agora chamado de Berkshire Eagle, em 1982, depois que completou 18 anos e geralmente trabalhava no turno da noite. O dinheiro que Lynn ganhava nesse emprego era, em sua maioria, guardado para que ela pudesse ir para a faculdade um dia. Ela gastou parte do dinheiro comprando um vestido de formatura em 17 de abril daquele ano. Ela chegou ao trabalho com o irmão Brian para o turno das 16h às 21h, e nada parecia fora do comum. Os pais dela ligaram para a loja cerca de 40 minutos após deixá-la para saber se precisaria de carona depois do turno, mas não tiveram resposta. Brian voltou à loja para investigar, mas não encontrou nenhum sinal dela além do seu livro, que estava aberto no balcão, e uma garrafa de refrigerante aberta que ela estava bebendo. Quando a polícia chegou, descobriu que faltavam $180 no caixa e o restante dos pertences de Lynn não foi localizado. Mais de 120 pessoas iniciaram buscas na manhã seguinte, mas Lynn nunca foi encontrada. Notou-se que várias mulheres foram sequestradas antes de serem mortas na região na última década. Ainda não se sabe se esses casos têm relação. Nenhuma outra pista jamais foi encontrada, e a unidade de detetives da Polícia Estadual de Berkshire pediu que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Lynn entre em contato pelo número 400 e 13490 e 9112. Em 2012, a MTV nos trouxe o programa de televisão mais intrigante e viciante, repleto de drama, explosões, tristeza, raiva e amor. Catfish. O programa de televisão é a série documental que expõe a assustadora verdade dos relacionamentos online. A série começou após o lançamento de um filme dirigido por Ariel Schulman, irmão de Neve, que foi vítima de um golpe em um relacionamento online. Catfish é alguém que cria uma identidade falsa online, geralmente usando fotos e dados de outra pessoa. Essas pessoas criam relacionamentos falsos com usuários de redes sociais. O objetivo disso pode ser por vários motivos, como chantagem, fraude financeira, constrangimento ou até mesmo um ex que quer reconquistar sua vítima. O programa de televisão acompanha Neve e seu co-apresentador Max Joseph, enquanto eles se encontram com possíveis vítimas de catfish e tentam chegar ao fundo do escândalo sinistro. Eles rastreiam o catfish, marcam encontros ou aparecem na porta deles exigindo respostas. As conclusões são cheias de drama. Às vezes o catfish não era real, outras eram um ex ou um desconhecido querendo apenas enganar pessoas desavisadas. Os finais de cada episódio costumam ser chocantes, inesperados e emocionantes. Por isso, alguns fãs e espectadores suspeitaram que algo fosse encenado. E até chegaram a questionar tanto a legalidade quanto a segurança dessas situações. Com nenhuma das pessoas realmente sabendo no que vão se meter, a menos que elas realmente saibam no que vão se meter. Tudo começou com uma dúvida dos espectadores. O catfish é realmente tão falso? Questiona um usuário do Reddit. E como alguém pode afirmar que catfish não é roteirizado? Perguntou outro. Os usuários disseram: pensa bem, quantas pessoas chamadas de catfish ficariam paradas enquanto são filmadas, confrontadas e envergonhadas? Era uma pergunta necessária e arriscada para o programa.
Se alguém descobrisse que todo o programa era roteirizado, poderia ser o fim da série de reality show mais popular. Esses pensamentos e perguntas faziam sentido, deixando os espectadores decepcionados. É o grande aspecto de confronto do programa que prende a atenção do público. As reações costumam ser explosivas, dramáticas e supostamente reais. Esses catfish são confrontados pelas falsificações e manipulações, enquanto os espectadores os veem pela primeira vez depois de manterem um relacionamento online. O executivo da MTV, Marshall Eisen, trouxe notícias devastadoras sobre o programa e respondeu aquelas perguntas. É real? Perguntas? Ele afirmou que a série não é totalmente roteirizada ou encenada, mas certos pontos não são mostrados com precisão. Eisen afirma que não são um programa de emboscada, então os produtores devem estar sempre à frente. O que isso significa é que aqueles momentos de confronto pela primeira vez, cheios de drama, chocantes e inesperados, na verdade são exatamente o oposto. O programa retrata o confronto como um encontro inicial e a postura desprevenida do catfish, quando, na realidade, eles já tinham se encontrado antes das gravações de cada episódio. Os produtores fazem sua própria investigação e localizam a pessoa, revelando a primeira mentira. Nev e Max não são os responsáveis pela investigação que expõe o possível escândalo. Os produtores marcam um encontro com o suposto catfish, vão até lá e o fazem assinar um termo de consentimento. Eles fazem verificações de antecedentes para garantir a segurança. Os responsáveis não são os únicos entrevistados. Quem escreve para o programa deve se reunir com produtores, responder perguntas, assinar consentimento e passar por checagem de antecedentes. Claro, tudo isso é feito por motivos de segurança. Isso também garante que as cartas sejam autênticas e tenham uma história dramática para justificar o episódio. A causa oficial da morte da enfermeira Debbie Ann Wolfe, de 28 anos, segundo a polícia e o legista, foi afogamento acidental. Muitas pessoas, inclusive familiares, contestam a decisão, pois acreditam que ela foi vítima de crime. Na época, ela morava perto de Fayetteville, Carolina do Norte, sozinha em uma cabana isolada com 2 cachorros. E ela costumava passar tempo à beira de um lago na propriedade. Deborah foi trabalhar no Boxing Day de 1985, mas faltou ao turno do dia 27 sem avisar ou dar explicação. Seus colegas de trabalho começaram a se preocupar e tentaram contatá-la por telefone, mas não obtiveram resposta. Eles então entraram em contato com sua mãe, Jenny, que junto com seu marido e um amigo da família chamado Kevin, foi até a cabana dela para ver como ela estava. Ao chegarem, ficaram alarmados ao ver os 2 cachorros da Debbie soltos na propriedade, algo incomum. Assim como o fato de o quintal estar coberto de latas de cerveja vazias, Debbie não bebia aquela marca de cerveja e sempre mantinha seu quintal arrumado. Mas essa não foi a única pista incomum encontrada. O banco do motorista no carro dela estava todo recuado, o que era estranho, já que ela tinha apenas cerca de 1,60 metros de altura. Ele também estava estacionado em um lugar incomum. O interior da cabine estava totalmente bagunçado, com objetos jogados no chão, incluindo o uniforme de enfermeira da Debbie. Curiosamente, uma colega disse que o uniforme achado na casa não era o que Debbie usou no trabalho no dia 26. O uniforme que ela usou naquele dia tinha mangas compridas, e ele se lembrava disso especificamente porque ela havia derramado café nele. O uniforme encontrado na casa, porém, tinha mangas curtas e o que ela usou no hospital nunca foi recuperado. Ao checar a secretária eletrônica, Jenny encontrou uma mensagem estranha de um homem dizendo que só queria saber como ela estava. Como ela havia faltado a vários turnos, mas a mensagem foi deixada no dia 27, o único dia em que ela não apareceu para trabalhar. Eles procuraram a polícia, mas foram informados, de forma errada, que Debbie só poderia ser registrada como desaparecida após 72 horas. Quando a busca foi feita na cabana em 31 de dezembro, 4 dias depois, poucos se esforçaram e nem procuraram no lago. O departamento do xerife de Cumberland respondeu à crítica dizendo que acreditavam que a família já havia procurado no lago. Por isso, não viram necessidade de fazê-lo.
Como nada mais estava sendo feito, Jenny decidiu contratar um mergulhador que era amigo da família, chamado Gordon Childress, que, após seguir marcas de arrasto no lago, encontrou o corpo de Debbie em um barril de óleo. A polícia retirou Debbie da água, mas não recuperou o barril, que nunca mais foi visto. E apesar de terem sido ouvidos discutindo como o barril poderia ser recuperado, eles negaram que ele sequer existiu. 2 colegas de trabalho de Debbie foram suspeitos, mas foram inocentados, mesmo com Jenny insistindo que um deles tirou a própria vida depois. Ambos foram rejeitados por ela, e a polícia encerrou o caso sem nenhuma investigação adicional, deixando a família dela sem respostas sobre o que aconteceu com ela naquele dia. Em 1968, Geraldo Vidal era um advogado muito conhecido em Buenos Aires, Argentina, e era casado com uma mulher chamada Rafo. Em maio, foram convidados para uma reunião de família em Chas Comas, a cerca de 120 quilômetros. Como era uma curta viagem de carro, decidiram ir. A data exata é incerta, mas numa noite de maio, eles saíram de casa perto da meia-noite. Eles foram primeiro para Maipu, onde pretendiam visitar alguns amigos. Para chegar lá, eles pegaram a rodovia 2 e seguiram um casal que também ia para Maipu visitar parentes. O casal no outro carro chegou ao destino sem problemas, mas Geraldo e Rafo nunca chegaram, o que deixou seus amigos preocupados. O outro casal voltou pelo mesmo caminho para procurar a dupla, mas não achou nenhum sinal deles. 2 dias depois, os amigos só souberam de Geraldo e Rafo quando eles fizeram contato pela embaixada argentina na Cidade do México. Isso surpreendeu seus amigos, pois a Cidade do México está a os 6.400 quilômetros de distância. Combinou-se que o casal seria buscado no aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, ao chegar. Rafo estava tão ansiosa que precisou ser levada a uma clínica local. E foi então que Geraldo contou sobre a estranha experiência que tiveram enquanto estavam na estrada naquela noite. Ele disse que, pouco antes de chegarem a Chas Comas, perceberam de repente uma névoa densa formada à frente do carro. Eles ficaram perplexos, pois o tempo estava bom até então, mas logo o veículo foi envolvido pela névoa. Eles acreditam que então perderam a consciência, porque no que pareceram ser apenas alguns instantes, ambos acordaram sentindo-se confusos e desorientados. Ambos sentiram que dormiram por horas, mas isso era impossível, pois estavam dirigindo. Momentos antes, eles perceberam que ambos sentiam dor na nuca, mas, fora isso, estavam ilesos. Eles saíram do carro e perceberam que não faziam ideia de onde estavam. Eles não reconheceram a estrada onde estavam estacionados. Ao verificar o carro, Geraldo percebeu que ele estava coberto de marcas de queimadura, como após um incêndio. Perdidos, decidiram seguir pela estrada para pedir informações. Depois de apenas alguns minutos, eles encontraram alguns pedestres, mas mal conseguiam entendê-los por causa do forte sotaque. Tudo isso foi explicado quando disseram a eles que agora estavam no México. O casal, compreensivelmente, ficou em choque, pois não se lembrava do que ocorreu naquela noite, nem de como chegaram ao México, o que seria impossível. Foi então que eles viajaram até a embaixada da Argentina, no Novo México, de onde entraram em contato com seus amigos na Argentina. Eles calcularam que perderam a memória de pelo menos 58 horas, período em que foram dados como desaparecidos. O carro deles foi apreendido e nunca devolvido depois de ser enviado para os Estados Unidos. Mas, quando chegaram à Argentina, receberam um carro novo do mesmo modelo e marca, embora até hoje não se saiba de onde veio esse veículo. Nunca foi encontrada uma explicação, e esse caso, que muitos consideram ser de teletransporte, continua sendo um mistério intrigante que provavelmente nunca será resolvido. 21 foi um quê de curta duração, um game show vagamente inspirado no jogo de cartas conhecido como Blackjack. 2 competidores ficavam em cabines isoladas e tinham que chegar a 21 antes do outro. Foi exibido nas telas de televisão no final dos anos 50 e continuou até 2000. Esse programa de perguntas e respostas provocou os escândalos famosos dos anos 50
O resultado disso foram processos contra os produtores, cancelamento de programas populares, listas negras e uma grande mudança na forma como a televisão lida com conteúdo e patrocinadores. No 21, o jogo teria 5 rodadas. Os competidores ficavam em cabines separadas, usando fones de ouvido para não ouvir nem ver a pontuação do outro. O jogo começava quando o primeiro jogador decidia quantos pontos disputaria. O apresentador fazia a pergunta e se o participante acertasse a resposta, ele ganhava aqueles pontos. Os jogadores podiam vencer o jogo em apenas 2 rotas. Os vencedores do programa ganhavam um prêmio em dinheiro. Apesar de parecer um simples game show real, algo escandaloso ocorria nos bastidores, levando a um fim abrupto, em um dia fatídico, quando um concorrente bem instruído revelou o segredo. Charles Van Doren ficou famoso nesse game show. Ele parecia um exemplo de virtude e de inteligência, mas era só fachada. Van Doren revelou que ele, assim como vários outros participantes, estava recebendo as respostas para que todo o seu programa fosse orquestrado. Com isso, o programa de perguntas e respostas mais popular dos anos 50 aumentou a audiência e o engajamento dos telespectadores. Após a confissão de Van Doren, outros participantes também se pronunciaram, causando grande mudança na confiança do público na televisão como entretenimento. A admissão de Van Doren provocou uma onda de indignação significativa. Foi tão grave que resultou em investigações, audiências no Congresso e processos judiciais. Foi a conspiração de manipulação do 21 que basicamente expôs uma enorme rede de corrupção presente na indústria dos game shows de perguntas e respostas. Em 1999, Albert Shalom, 41, e Major Lehman, 37, já eram conhecidos da polícia de Nova Jersey. Eles estavam envolvidos em esquemas de manipulação de ações, como pump and dump. Isso é feito inflando artificialmente os preços das ações antes de vendê-las rapidamente para obter um grande lucro. E os investidores que restam acabam ficando com enormes prejuízos quando o preço das ações despenca como resultado. Eles também se associavam a membros de sindicatos do crime, longe de serem cidadãos exemplares em sua comunidade. No dia 25 de outubro daquele ano, 2 amigos de Shalom planejavam visitá-lo na mansão de 11 milhões de Bluebell Road, pertencente ao pai de sua namorada. Eles iam passar a noite lá e tentaram contato com ele às 8h30, mas não conseguiram falar. Quando ainda não tinham notícias dele, até a 1h da manhã, eles foram à mansão para descobrir por que Shalom não atendeu as ligações. Ao chegarem em casa, encontraram uma cena chocante. Os 2 homens foram encontrados mortos, claramente atacados com armas de fogo. Foram encontrados na sala de jantar da mansão, com o celular deles por perto. Quando os investigadores analisaram a cena, não encontraram sinais de arrombamento e imediatamente presumiram que a máfia tinha algo a ver com o caso. Como esses sindicatos já cometeram muitos crimes semelhantes antes. Uma pista que foi encontrada na casa foi um rastro de gotas de material biológico que ia da sala de jantar até a escada. Presumiu-se que o agressor causou o rastro, pois ele tinha material biológico no antebraço enquanto subia as escadas para procurar se havia mais alguém presente na mansão. Mas depois foi determinado que um dos cachorros de Shalom havia passado pelo material na sala de jantar antes de subir as escadas. Vale destacar que o cachorro não se feriu. Os investigadores previam dificuldades para resolver o caso. Ambos os homens tinham negócios em vários países e, devido ao envolvimento com o crime organizado, provavelmente fizeram vários inimigos. Shalom trabalhou para uma empresa que acabou fraudando investidores em cerca de 100 milhões. Lehman precisou pagar 630 mil à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América em 1998, após ser condenado por manipular ações de uma empresa. As ações dele custaram cerca de 12 milhões aos investidores. Especulou-se que os 2 homens haviam começado a colaborar com a polícia e que suas vidas tinham acabado. Para garantir que outros membros de sindicatos do crime organizado não fossem implicados em nenhuma atividade ilegal. Shalom tinha conexões com Felipe C. Abramo, chefe de uma equipe a serviço de uma família criminosa local. Essa família foi identificada por envolvimento em fraude de ações. E se Shalom tivesse começado a falar com a polícia, ele teria se tornado um grande alvo.
Depois ficou claro que ambos tinham envolvimento com gangsters russos e acredita-se que tiveram suas vidas ameaçadas. O caso segue sem solução. Informações podem ser enviadas à divisão criminal do FBI em Nova York pelo 212-300 e 84.100. Salem, em Massachusetts, ficou famosa pelos julgamentos das bruxas ocorridos em 1690 e 1693. Mas também foi o local de um mistério que permaneceu sem solução por séculos. E a verdade sobre o assunto provavelmente nunca será descoberta. Trata-se de Ellen Caroline Brown, chamada de Carrie por amigos e familiares. Ela admirava a obra de William Shakespeare e sabia recitar muitos de seus textos de cor. Mas ela também ganhou uma má reputação quando começou a beber muito e logo se tornou dependente do álcool. O problema era que ela geralmente não tinha muito dinheiro para comprar álcool, então acabou recorrendo ao trabalho nas ruas. Por isso, ela teve várias passagens breves pela cadeia, sobretudo na Ilha Blackwell. Sempre que era solta, ela voltava ao salão do 4º distrito para exercer seu ofício. Após gastar quase todo o dinheiro com bebidas, ela costumava dormir em pensões baratas, que cobravam pouco por um lugar para dormir. Mas a vida dela nem sempre foi tão tumultuada. Carrie nasceu na Inglaterra e imigrou jovem com os pais para os Estados Unidos. Eles se mudaram para o Brooklyn, Nova York, onde ela iniciou um relacionamento com o marinheiro Charles Brown. Eles acabaram se casando e depois se mudaram para uma casa na Beckett Street, em Salem. Como Charles tinha família na região, ela costumava ficar sozinha em Salem, enquanto ele estava no mar. A família dele ajudava a cuidar dela e, segundo relatos, ela era feliz. Ela ia sempre à igreja e logo conquistou o respeito dos paroquianos pelo seu trabalho. Ela acabaria dando à luz 2 filhas, mas depois de 10 anos de casamento, ela de repente começou a beber e seu comportamento mudou. Dizem que ela se tornou uma bêbada agressiva, que descontava suas frustrações em Charles e nas filhas. Como era de se esperar, o casamento terminou logo, mas só depois de toda a família ter voltado para Nova York. As crianças voltaram para Salem e foram criadas pela família de Charles. Logo após, ele morreu navegando na costa da África. Isso deixou Carrie desamparada e ela tentou iniciar uma carreira como atriz, período em que estudou Shakespeare. Mas, devido ao seu hábito de beber, ela apareceu em poucas peças antes de ter que recorrer ao trabalho nas ruas, e isso acabaria sendo sua ruína. Por volta das 11 horas da manhã, no dia 23 de abril de 1891, ela visitou o Hotel East River, em Manhattan, onde deveria encontrar um cliente descrito como tendo 32 anos, 1,73 metros de altura, porte magro e um bigode claro. Funcionários do hotel achavam que ele era alemão e disseram que usava casaco escuro, calças pretas e chapéu derby preto. Na manhã seguinte, Carrie foi encontrada morta no quarto alugado, atacada com uma lâmina e com ferimentos horríveis. Um argelino chamado Amir Ben foi preso pelo crime e passou 11 anos na prisão antes de descobrirem que ele era inocente e ser libertado. O homem misterioso com quem Carrie entrou no hotel naquela noite nunca foi identificado e o caso nunca foi solucionado. A Home e Garden Television nos trouxe um dos reality shows de reforma de casas mais intrigantes, que apresentou uma premissa bastante bizarra na série: ame ou venda. Proprietários ansiosos por reforma realizam o sonho ao receber a equipe em casa. A série conta com especialistas em imóveis, decoradores, designers de interiores e empreiteiros para redesenhar e construir a casa dos sonhos dos moradores. A reviravolta ocorre no fim de cada episódio, quando a transformação é revelada e os proprietários enfrentam uma decisão emocionante. Será que eles vão amar e continuar morando em sua casa agora renovada? Ou vão escolher colocá-la à venda e comprar uma nova casa ainda melhor? A expectativa cresce durante o episódio, enquanto os espectadores assistem e tentam adivinhar a decisão deles. Como em todo reality show, muitos espectadores se perguntam se tudo é encenado. A desconfiança na mídia vem sem dúvida de experiências passadas em que reality shows favoritos mostraram não ser tão reais quanto pensávamos. Foi há 9 anos
que um escândalo de pequena escala veio à tona. Foi no Ask Reddit que um usuário, Chat11, fez a seguinte pergunta: pessoas que já participaram de reality shows, o que é manipulado e o que não é? A pergunta gerou muitos comentários e expôs vários programas. Um deles foi o Love It or List It, com um usuário do Reddit sugerindo que sua tia e seu tio participaram do programa. De acordo com ela, ambos os finais, Amar ou Listar, são gravados. Quando o episódio estava pronto para ir ao ar, a emissora decidia qual reação era melhor e teria mais engajamento nesse caso específico. A tia e o tio acabaram adorando a reforma e decidiram morar nela. Mas o programa mostrou a versão roteirizada do processo de decisão já gravado. Outro comentarista explicou que o programa funciona com um princípio inesperado que supostamente é o seguinte: os proprietários do programa, na verdade, não querem vender a casa. Eles só querem uma reforma gratuita e provavelmente aparecer na televisão, mas a reforma não é gratuita. Amar ou vender. O programa só paga 50% do trabalho realizado, enquanto os produtores fazem o que quiserem na casa, independentemente dos desejos do proprietário. Durante as reformas, espera-se que os moradores saiam da casa. A equipe então começa a gravar vários episódios, o que faz com que eles fiquem atrasados no trabalho. Os moradores foram obrigados a viver em casas inacabadas por meses, enquanto esperam a equipe voltar. Foram práticas como essa que levaram Dina Murphy e Timothy Sullivan a processarem o programa depois de aparecerem nele em um episódio listado em Levitor em 2015. Os dois reclamantes citaram trabalho ruim e práticas injustas para se oporem aos ataques dos produtores e empreiteiros. Embora esses casos estejam presentes no reality show, há algumas reações genuínas que são exibidas. Alguns casais ficam com uma sensação de alegria imensa com as reformas que transformaram suas casas dos sonhos. Ainda assim, existe certa fabricação oculta nesta série. Um dos maiores desafios para investigadores é lidar com pessoas envolvidas no crime que possuem informações importantes para solucionar o caso. Essa pessoa prefere o silêncio, mantendo o mistério sem solução. Foi exatamente o que ocorreu em Croydon, Inglaterra, nos anos 1920. A única testemunha que sobreviveu escolheu não contar à polícia o que sabia. E como ela já faleceu, é improvável que o crime algum dia seja solucionado. O caso envolve 3 membros da mesma família: a abastada Violeta, Amélia Sidney e suas filhas Vera e Graça, que é casada com Edmundo Duff. O casal vivia na South Park Hill Road e na Em abril de 1929, Edmundo viajava para pescar em Hampshire. Ele chegou em casa no dia 26 de abril, depois de jantar com sua esposa, e começou a reclamar que estava se sentindo mal, preocupada que ele pudesse estar sofrendo de intoxicação alimentar ou algo parecido. Ele chamou um médico, que foi até a casa, mas após examinar Edmundo, não achou a causa dos sintomas. A condição dele só piorou durante a noite, e pela manhã ele havia falecido. Para garantir que não houve crime envolvido, foi realizada uma autópsia, mas nada fora do comum foi encontrado e a causa de sua morte não pôde ser determinada. O caso só ficou mais estranho quando Vera começou a apresentar os mesmos sintomas em fevereiro do ano seguinte, e assim como Edmund, ela não sobreviveu. Novamente, nada de estranho foi encontrado, e presumiu-se que ela morreu por causas naturais. Depois, descobriu-se que Vera pedira ao cozinheiro da família, Sr. Noakes, para preparar uma sopa específica, feita numa terça-feira. Ela fez questão de preparar mais do que o necessário, para que a sopa que sobrasse pudesse ser usada em um ensopado no dia seguinte. Quando a sopa ficou pronta na terça-feira, Dona Noakes tomou meia xícara para provar o sabor. Ela passou mal naquela noite, e no dia seguinte, um visitante comeu um pouco do ensopado. Eles também passaram mal, mas se recuperaram cerca de uma semana depois. Acredita-se que alguém adicionou arsênico à sopa na terça-feira, e quando ela foi diluída na quarta-feira, eles só colocaram para garantir que fariam o necessário.
Violeta ficou compreensivelmente arrasada com a morte da filha, e em certo momento tomou algum medicamento, pois também começou a se sentir mal. Cerca de um mês depois que Vera perdeu a vida, em questão de horas, Violeta ficou angustiada ao adoecer gravemente e, assim como a filha, não sobreviveu. Foi determinado que Edmundo e Violeta perderam a vida por envenenamento por arsênico, sendo Edmundo envenenado através de sua bebida no jantar e Violeta através de seu medicamento. Ela contou a um familiar que seu remédio estava com gosto muito amargo e suspeitava que alguém a havia envenenado, mas se recusou a revelar quem. O caso deixou a polícia perplexa, já que ninguém na família tinha qualquer motivo para querer tirar a vida de outro. Como a senhora Noakes também adoeceu pelo veneno, era improvável que fosse culpada, pois não tomaria arsênico de propósito e seria a principal suspeita. Grace herdou milhares de libras depois que Vera e Violet faleceram, mas ninguém herdou nada de Edmund. Violet provavelmente estava certa ao suspeitar que alguém envenenava a família, mas, por ter ficado em silêncio, o responsável nunca foi identificado e o caso não foi resolvido. A maioria já ouviu histórias de terror sobre estudantes que saem nas férias de primavera, mas a tradição segue nos Estados Unidos da América. É um momento de diversão quando estudantes do país se reúnem para festejar. Mas todo ano ouvimos histórias de estudantes que perdem a vida de diferentes formas durante as férias de primavera. Um desses casos envolve Susan Jack, uma jovem de 18 anos de Connecticut que, em abril de 1986, fazia parte de um grupo de 10 estudantes que viajou para Fort Lauderdale, na Flórida, onde planejavam festejar à vontade. Louise, mãe dela, estava preocupada com a viagem, mas deixou Susan ir, deu dinheiro extra e pediu que ficasse com o grupo. Segundo algumas fontes, eles chegaram à Flórida em 18 de abril e ficaram no Hotel Mark 2100. As primeiras noites correram como planejado, mas em 26 de abril, algo ainda sem explicação aconteceu. Por volta das 2h30 da manhã, Susan disse às amigas que ia dar uma caminhada na praia, indo contra o conselho da mãe. Ela saiu sozinha e nunca voltou. E só 3 dias depois, no dia 29, é que ela foi encontrada. E seus pais receberam a notícia devastadora de que ela havia sido encontrada morta em um canal próximo a Delray Beach, que fica a cerca de 56 quilômetros do hotel. O Departamento de Polícia de Fort Lauderdale e o gabinete do xerife de Palm Beach iniciaram uma investigação. Mas não acharam ninguém que viu Susan após ela sair do hotel naquela noite. E para complicar ainda mais o caso, uma autópsia não conseguiu determinar a causa de sua morte. A melhor amiga de Susan, Cara Buckley, disse à polícia que implorou para que ela não fosse à praia sozinha. Mas Susan estava decidida e não mudou de ideia. Os amigos dela especularam que, na verdade, ela queria sair para encontrar um grupo que eles tinham conhecido mais cedo naquela noite. E estava claro que não foi roubo, pois nenhuma joia sumiu, e também ficou comprovado que ela não caiu na água por acidente. Uma mulher procurou a polícia para dizer que viu Susan no restaurante Howard Johnson às 4h da manhã. Naquela manhã, acompanhado de um homem loiro. Ela ouviu parte da conversa quando o homem perguntou a Susan se ela usava maiô ou biquíni. O homem nunca foi identificado e não se apresentou para limpar seu nome. Se você ou alguém souber algo que ajude nas investigações de Susan, ligue para o Departamento de Polícia de Fort Lauderdale no 76-15700. Black Jack Ketchum, nascido Thomas Edward Ketchum, foi um fora da lei do condado de Sensaba, Texas. Em 1863, ele cometeu muitos de seus delitos junto com seu irmão Sam, que em 1890 o acompanhou até o Vale do Rio Pecos, no Novo México, onde conseguiram empregos como cowboys. Eles se mudaram para lá quando as ferrovias estavam sendo construídas. Era uma época lucrativa para fora da lei, pois o dinheiro era transportado por trens. Com pouca segurança, eles eram um alvo fácil para dinheiro rápido, certamente um trabalho mais simples que ser cowboy. Logo, os irmãos convenceram os novos amigos a abandonar o trabalho honesto por uma nova vida.
Como assaltantes de trem, Jack e Sam já tinham realizado alguns assaltos a trens no Texas, então rapidamente informaram sua gangue sobre o que esperar. Eles cometeram seu primeiro assalto perto de Nute, Novo México, e fugiram com bastante dinheiro. Segundo a maioria das fontes, os dois irmãos não deviam ser subestimados, como mostrou um incidente em 13 de junho daquele ano. No dia 12, Jack e Sam chegaram a Liberty e receberam um quarto de um dono de loja que, ao acordar no dia seguinte, descobriu que sua loja havia sido roubada e que os dois irmãos haviam desaparecido. O alarme soou e 4 homens saíram para encontrar os culpados, mas logo se arrependeram. Durante um confronto na Plaza Largo Arroio, 2 dos homens foram rapidamente abatidos pelos irmãos e os 2 restantes fugiram para alertar as autoridades. Mas mesmo com suas identidades conhecidas, eles nunca foram presos, mas nem todo o assalto saiu como planejado. A gangue, agora chamada Buraco na Parede, decidiu cometer outro roubo em Twin Mountain. Mas Jack não estava presente durante o trabalho e Sam foi preso depois de se ferir. Ele perdeu a vida enquanto estava sob custódia, mas isso fez pouco para impedir Jack de continuar na vida do crime. Em vez disso, ele decidiu assaltar mais um trem no dia 16 de agosto de 1899, mas dessa vez ele não se saiu tão bem. Quando ele foi baleado e atingido no braço, um grupo de homens o encontrou caído no chão. Gravemente ferido, ele foi levado a Trinidad, Colorado, recebeu tratamento, mas precisou amputar o braço. Ele foi preso, julgado em Clayton, Novo México, e condenado à morte. Ele foi executado em 26 de abril de 1901. Dizia-se que, após cometer um roubo, ele costumava enterrar seus ganhos ilícitos. Mas o fato é que até hoje ninguém sabe exatamente onde eles estão. Eugilino e Vedino Vivaldi eram 2 irmãos que no século XIII tinham uma inclinação para a exploração. E o último esforço deles para encontrar a Índia consolidou seu lugar na história dos desaparecimentos misteriosos. A dupla era da Itália e, na época, aquela cidade estava enfrentando um problema: como a terra. As rotas do comércio de especiarias da Índia foram saqueadas pelo sultão Al-Ashraf Khalil, tornando-se inutilizáveis. Era necessário estabelecer uma nova rota para que o comércio pudesse continuar, ou a região enfrentaria uma grave crise econômica. Os irmãos Vivaldi eram considerados ideais, pois sua família era reconhecida pela experiência em navegação e eles já eram excelentes navegadores. Obtiveram fundos para a expedição marítima com os comerciantes da cidade. E ficou decidido que eles navegariam ao redor do extremo sul da África na esperança de chegar à Índia. Ninguém havia tentado isso antes, mas os irmãos tinham certeza de que teriam sucesso ao reunir cerca de 150 homens e todos os suprimentos necessários. Eles partiram de Gênova em maio de 1291. A expedição era composta por 2 galeões que, segundo algumas fontes, foram enviados para San Antônio e Alegranza, respectivamente, embora isso tenha sido contestado por alguns historiadores. Sabe-se que navegaram para Maiorca, Barcelona, Almeria, Valência e outros lugares antes de chegar à África do Sul. Eles cruzaram o Estreito de Kuta, hoje chamado Gibraltar, e desceram lentamente pela costa africana até o sul. Até então, tudo seguia conforme o planejado, mas o que ocorreu depois continua um mistério até hoje. É certo que os navios passaram por uma área chamada Gazora, que fica próxima ao Cabo Jube, no Marrocos, mas nenhum outro avistamento da expedição foi jamais relatado. Quando a notícia do desaparecimento dos 2 exploradores chegou à Itália, surgiram especulações e várias teorias sobre o ocorrido, enquanto alguns acreditavam que eles ainda retornariam. Galvano Fiamma, um frade dominicano, escreveria isso. Em 1340, uma embaixada etíope em Gênova encontrou genoveses que haviam ficado na Etiópia. Eles disseram que faziam parte de uma expedição perdida. Eles temiam tanto a viagem de volta à Itália que decidiram ficar na Etiópia indefinidamente. Historiadores acharam mais possíveis menções à expedição no Livro do Conhecimento, de autor desconhecido. O texto relata que marinheiros sobreviventes de um naufrágio foram resgatados e levados para uma região supostamente na Etiópia.
O autor do livro relataria que, enquanto estava no que hoje é Mogadíscio, conheceu um genovês chamado Sor Leon, que afirmou estar à procura de seu pai. Foi observado que o filho de Eugilino, cujo nome era Sor, havia viajado procurando por seu pai. Acredita-se que ele chegou ao menos até Mogadíscio. Espectadores de todo o Reino Unido se acomodaram em seus sofás para assistir aos seus favoritos de todos os tempos: Countdown, The Chase, Eggheads, Mastermind, Come Dine With Me e muitos outros. Cada programa oferecia um novo grupo de competidores, propostas e prêmios notáveis. Esses programas de perguntas e respostas eram um clássico em muitos lares britânicos, atraindo milhares de telespectadores diariamente e uma enxurrada de dinheiro de participantes que jogavam de casa. Esses programas de perguntas e respostas davam ao público a chance de ver a autenticidade dos competidores, suas interações e suas reações ao ganhar ou perder. Além de dramáticos, esses canais eram envolventes e permitiam ao público participar de competições por telefone e ganhar prêmios. Por outro lado, o toque do telefone nos estúdios assustava os operadores, que imaginavam: serei o próximo vencedor? Era tudo sem edição, realista, bem exposto, ou pelo menos era o que pensávamos por vários anos. Os telespectadores assistiam, enquanto os participantes que ligavam comemoravam com alegria ao serem anunciados como vencedores, ou aqueles suspiros de frustração quando cometiam um erro crucial. Acontece que, quando se trata de game shows da televisão britânica, esses eventos estavam longe de ser reais e, na verdade, faziam parte de uma conspiração entre vários programas. Uma multidão de telespectadores começou a questionar a autenticidade desses programas, levando a British Broadcasting Corps a iniciar uma investigação. Logo foram alertados sobre um escândalo nefasto mantido em segredo, gerando especulações e acusações absurdas. Em 2007, concursos televisivos foram cancelados em massa após a possível exposição de um caso secreto. Uma investigação minuciosa foi realizada, levando à descoberta de que várias competições de rádio e televisão eram completamente falsas. Uma investigação interna identificou 7 casos em que reality shows eram manipulados, incluindo infrações, como membros da equipe do estúdio vencendo a competição. Sugerindo que os vencedores eram falsos, também houve anúncios de vencedores fictícios em concursos que sequer existiam. Abalando a comunidade da televisão ao vivo, foi descoberto que vários desses programas não eram ao vivo, mas sim pré-gravados e possivelmente editados para aumentar o impacto que tinham sobre os telespectadores. A televisão britânica não é a única responsável por manipulação, encenação e roteirização. A televisão americana também já teve sua cota de escândalos, causando ondas de choque na comunidade de competições ao vivo e desestimulando o público a participar desses grandes game shows. Vendida como franca e sem enfeites, quando na verdade o oposto é verdadeiro, The Price is Right teve um renascimento em 1972, após o game show de mesmo nome, que foi exibido de 1956 a 1965. O game show apresenta vários competidores disputando em um jogo no qual eles devem determinar o preço de prêmios ou produtos. Palpites certos garantem essa recompensa a eles. A conspiração deixou os telespectadores descontentes e não tem nada a ver com o jogo em si, mas sim com a forma como os competidores são escolhidos. Acreditamos que cada seleção é aleatória e espontânea, mas isso não ocorre exatamente assim. Em 2013, o produtor de O Preço Certo, Stan Blitz, foi convidado para uma entrevista com o The New York Post apenas para revelar o aspecto mais inesperado do programa. Acontece que as seleções não são realmente tão aleatórias, elas são escolhidas especificamente pelo próprio Blitz em um processo que dura 2 horas. O produtor explica que entrevista cada possível participante antes do programa e baseia sua decisão em uma variedade de fatores. Um desses fatores é o quão americanos eles são. Se forem totalmente americanos, como ele disse, ficam no topo da lista de potenciais participantes. A próxima característica que o programa analisa é a aparência.
Se eles forem organizados, arrumados e com aparência digna de televisão, então são imediatamente adicionados à lista. Essas duas impressões iniciais simplesmente fazem com que os nomes dos membros da plateia sejam adicionados à lista, mas isso não significa que eles vão permanecer lá. Quando o programa começa, com o grupo de participantes previamente selecionado, o produtor observa a pessoa que apareceu na lista. Ele presta muita atenção ao comportamento deles e, mais especificamente, ao quão animados eles estão. Se não sorrirem, rirem, vibrarem ou aplaudirem, são excluídos da lista de candidatos. A ideia é que as personalidades mais explosivas, marcantes e potencialmente engraçadas participem do jogo. Tudo isso para aumentar visualizações e audiência, deixando o programa mais envolvente. Os interessados devem preencher um formulário prévio, declarando ter mais de 18 anos e não serem funcionários da Columbia Broadcasting System ou empresas relacionadas. Esse game show tem várias regras. Na verdade, há regras demais para uma competição televisiva que deveria ser espontânea, com participantes desavisados. Então o preço está pronto, está manipulado, mas talvez não da forma que você esperava. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.